E hoje a gente traz o segundo diálogo para falar de geotecnologias aplicadas aos sistemas de saneamento, ao planejamento do saneamento. E trazemos nessa noite a Aline Christian, professora Aline Christian, professor Juliano Ximenes. Como de praxe, a gente começa agradecendo a nossa presidente Vanessa Mello, presidente da ABS, né, que nos oportuniza esse momento, nos apoia para que a gente possa, então, levar esse tipo de evento, né, para o nosso público. Falar de geotecnologia hoje é fundamental que as pessoas conheçam, entendam do que se trata e passam a ter a geotecnologia como algo presente na sua vida. Depois dessa live, inclusive, muitos vão perceber que a geotecnologia já faz parte, né, da vida de muitos de nós. Agradecer a professora Aline. A professora Aline é professora do Instituto Federal do Pará, sou eu, né? Eu sou o Valdinei, professor do Instituto Federal do Pará. Professora Aline Christian é doutora em Engenharia de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará, em 2015. Mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, em 2010, na linha de pesquisa Saneamento Ambiental e Infraestrutura Urbana. E é engenheira sanitarista pela Universidade Federal do Pará, 2007. Seguiu todo um ciclo dentro, né, da UFPA e hoje é professora adjunta da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, FAESA, do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará. Dentre as experiências da professora Aline, na verdade eu a conheci, né, atuando com conhecimento na área de geotecnologia, geoprocessamento, sistema de informação. Eu vou destacar aqui a tese de doutorado dela, que tratou sobre perdas de água e SIG, aplicado a sistema de saneamento e meio ambiente. A professora Aline participou da elaboração de alguns planos de saneamento na Amazônia e é a especialista, então, convidada nessa noite, juntamente com o professor Juliano Pamplona Ximenes. O professor Juliano, ele é arquiteto, formado lá em 99 pela UFPA, é doutor em Planejamento Urbano e Regional, UFRJ 2010, e atualmente é professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, a FAU. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional e projeto de arquitetura e urbanismo. Então, observe que nós estamos muito bem servidos nessa noite de segunda-feira, nesse nosso diálogo técnico. Lembrando que o próximo diálogo técnico vai tratar do controle social e o planejamento de sistemas de saneamento. Como nós estamos agora no Facebook da ABS Pará e no Instagram também da ABS Pará, no Instagram, para o público do Instagram, eu vou falar primeiramente com a professora Aline, né? Não, o público do Instagram não está vendo o professor Juliano. Daqui a pouco a gente faz uma substituição, o professor Juliano entra aqui no Instagram. Vamos começar com a professora Aline. A professora Aline vai fazer uma primeira fala. A nossa dinâmica é assim: o nosso convidado, ele faz uma fala, primeiro convidado, o segundo entra, faz a sua fala, nós interagimos com o nosso público, dessa vez sim, esse público, por ser ao vivo, né? Na vez que nós gravamos, nós não tínhamos esse público. Então, eu interagia com os palestrantes. Hoje, como nós temos um público aqui, tanto no Facebook como no Instagram, nós temos o apoio aí da equipe aí da ABS, e Gustavo Gutenberg vai dar o apoio aqui no Instagram, e deixa eu ver aqui quem está dando
apoio. A Bianca está dando apoio aqui pelo Facebook. Lembrando que o canal é ABS Pará YouTube, mas nós não estamos transmitindo no YouTube. Mas esse vídeo do Facebook vai ser colocado lá no YouTube. Começamos então com a professora Aline Christian. Faça aí a sua apresentação, 10 minutos para essa introdução, depois o professor Juliano entra e a gente vai então seguindo o ciclo, interagindo com o nosso público. Boa noite, professora Aline. Bom, boa noite, agora sim. Boa noite a todos, boa noite, professor Juliano, boa noite, professor Valdinei. Como o professor Valdinei já fez a apresentação, né, eu vou só complementar um pouquinho. E eu gosto muito de falar como foi o meu contato com as geotecnologias. Eu conheci o professor Valdinei quando eu ingressei no GPHS, no Grupo de Pesquisa Hidráulica e Saneamento, como bolsista de graduação, em 2005. E eu já era técnica em agrimensura. E para quem não sabe, a agrimensura ela tem uma relação muito próxima ali com a geotecnologia, né, onde nós estudamos levantamentos de terra, levantamentos topográficos, cartografia, o próprio geoprocessamento. E eu já vinha com esse conhecimento básico aí do curso técnico de agrimensura e sempre foi minha paixão. E como eu estava fazendo, né, já na época, engenharia sanitária, eu queria unir a minha paixão com o geoprocessamento com a minha nova paixão, que é a engenharia sanitária. E eu queria encontrar um meio de unir as duas disciplinas, as duas áreas de conhecimento. E hoje em dia, nós sabemos que em todas as áreas, todas as atividades humanas, nós trabalhamos com informação. E a geotecnologia, ela nada mais do que uma ferramenta que nos permite tratar a informação, manipular, sistematizar e nos proporciona uma melhor tomada de decisão. Quando a gente trabalha com informação, a gente tem que ter em mente que nós precisamos de informação confiável, atualizada, e nós precisamos de ferramentas que nos permitam tratar essas informações para nos possibilitar acertar, né, na hora de uma gestão, na hora de uma tomada de decisão, principalmente no que nós estamos falando aqui, que é voltado para a área de saneamento básico, para a elaboração de planos municipais de saneamento básico, né? Então, essas informações elas precisam ter uma base de dados confiável e nós sabemos que quanto maior o volume de dados, quanto maior o número de informação que... Aline? Oi? Aline, liga o teu microfone aí. Eu estava falando no Instagram, acabei esquecendo o outro, desculpem. Quando nós trabalhamos com um grande volume de dados, é maior a necessidade do uso de ferramentas, como a geotecnologia. A geotecnologia ela vai nos proporcionar trabalhar com esse grande volume de dados de forma organizada, de forma sistemática, e proporcionando para o gestor, para o gerente operacional de uma companhia, de uma concessionária de saneamento, de uma instituição pública, uma melhor tomada de decisão, né? Então, eu tenho essas duas áreas, essas duas paixões que eu consegui unir aí, e não abandonei a agrimensura e consegui unir as duas áreas, que é a engenharia sanitária e a agrimensura na disciplina geotecnologias, né? Então, a gente está trabalhando aí para mostrar que é possível, sim, trabalhar com grande quantidade de dados, não analógicos, porque hoje em dia nós já estamos no século XXI, né? Hoje as companhias de saneamento, elas precisam se modernizar, né? As instituições públicas precisam se modernizar, e hoje nós não podemos mais ficar utilizando papéis, mapas impressos, cartas analógicas. Hoje nós estamos na era da cartografia digital. E como nós já estamos nessa era, nós precisamos sim ter conhecimento de ferramentas que nos permitam ter um melhor desempenho, seja na instituição pública ou na instituição privada, ou
no planejamento, como nós estamos dialogando hoje. Aline, após essa introdução, onde nós tivemos aí o conceito, né, e a importância da integração com as diversas áreas do conhecimento, foi dado um exemplo aí, que é o elemento central hoje da nossa discussão, que é o saneamento, e a gente chama agora o professor Juliano. Eu vou aproveitar, inclusive, para fazer um comentário, viu? Já que a Aline falou desse início aí, eu considero essa experiência do geoprocessamento, da geotecnologia com o saneamento, simbolicamente como uma oportunidade de encontro, né? Um encontro de profissionais. Aline, engenheira sanitarista, professor Juliano, arquiteto. E muitos têm curiosidade. Vem cá, dentro da universidade já existe esse exercício dessa integração de áreas. E aí eu aproveito para chamar o professor Juliano para fazer a sua fala, já abordando um pouco essa possibilidade de integração. Professor Juliano, ligue seu microfone. Atual do Brasil, né? Nesse momento em que a gente se preocupa tanto com o público do Instagram a democratização do acesso ao saneamento, e a gente precisa tanto discutir e refletir sobre planejamento, né? A ideia do planejamento, que infelizmente tem sido tão negligenciada, não é? Nos dias de hoje, ela precisa ser retomada. Então, eu acho que a gente precisa considerar esse aspecto também. Estou tentando entrar também na Olha, o público, eu vou. É assim, como a nossa primeira live, é possível, tá? Eu vou pedir licença para a Aline, tirar a Aline aqui, com licença, Aline, e vou adicionar o professor Juliano. Aceite lá, professor. A gente está falando de tecnologia, a gente não pode ter medo da tecnologia. Agora! Boa noite. Em atenção ao público aqui do Instagram, professor Juliano Ximenes, com a palavra. Bom, a gente está fazendo uma transmissão dupla, não é? Então, pelo StreamYard, para os outros canais, tem uma apresentação que, por esse veículo aqui, não é necessariamente possível, né? Mas, enfim. Então, eu estava retomando essa ideia. Boa noite, Andréa. Queria agradecer a Abis, queria agradecer a Aline, queria agradecer ao Valdinei. E eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, um prazer participar de um evento da ABS, né? Eu não posso, por razões profissionais, fazer parte no sentido da corporação dos engenheiros, não sou exatamente um engenheiro, né? Mas eu tenho a felicidade já há 13 anos de trabalhar com esse grupo, colaborar com esse grupo, então para mim é uma satisfação muito grande. Acho também que é um momento muito oportuno para nós pensarmos na discussão do chamado novo marco legal do saneamento, das suas contradições e de nós reafirmarmos a necessidade de fazer planejamento no setor, né? Fazer planejamento não é uma retórica vazia de gente que gosta de escritório e que fica dizendo que é bom ficar mexendo com dado, não é? E de uma maneira absolutamente asséptica, sem colocar o pé na lama. Ao contrário, né? A necessidade de você, na verdade, ir ao encontro da realidade, né? Então, a ideia de fazer planejamento é justamente essa, que, na visão de muitos, eu inclusive, né, está ameaçada de uma maneira muito contundente com as ameaças do novo marco legal de saneamento. Queria só fazer essa introdução rápida, eu sei que o assunto suscita, né, uma polêmica, e é normal, é saudável que haja uma polêmica, sem dúvida,
mas só para fazer um pequeno merchan, que eu sou parte da coordenação do Instituto Ondas, né, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. A gente tenta fazer um contraponto a outras organizações que são sérias, enfim, têm a sua legitimidade, no entanto, fazem uma espécie de apologia da privatização do saneamento. Nós pensamos no Ondas, não é, que num estado como o Pará, numa região metropolitana como a de Belém, ou em outros aglomerados do estado, que você tem cidades de porte médio, como Marabá, Santarém, é, no mínimo, preocupante esse contexto. Então é necessário que se considere a dimensão das pessoas, a dimensão social, em primeiro lugar, porque afinal de contas é isso, e para isso que o saneamento se encaminha. Bom, fazer aqui uma retrospectiva muito rápida, né? Vou passar, tem aqui no nosso outro canal. Está aparecendo, Valdinei, a apresentação? Agora. Tá, então, a gente vai ficar com essa duplicidade, né, lá no StreamYard, né, pela transmissão nos outros canais, e aqui no Instagram, vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando, né, enfim. Mas vamos lá. A ideia, então, é a gente discutir uma experiência nossa, né, em torno do grupo de pesquisa hidráulica e saneamento, né, do qual nós fazemos parte. Eu passei a fazer parte posteriormente, né, coordenado pelo professor José Almir Rodrigues Pereira. Então, vou fazer um relato de algumas experiências nossas de trabalho profissional, acadêmico, de extensão, e também de outro trabalho que é do nosso Laboratório Cidades na Amazônia, que é o nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, coordenado pelo professor José Júlio Ferreira Lima. Queria dizer para a Aline e para o Valdinei que é um prazer estar aqui entre amigos, e eu acho que a gente deve continuar em contato, né, e colaborando sempre, porque isso é muito edificante, né, para mim, pelo menos. Né? Bom, então, adiantando um pouco, nós fizemos a colaboração, né, dentro do GPHS em uma série de iniciativas. Queria destacar muito rapidamente o Plano Diretor de Expansão do Sistema de Água da Região Metropolitana de Belém, né, em colaboração com o professor José Júlio Lima, e o Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém. Né? Ambos, obviamente, financiados pela Companhia de Saneamento do Pará. Um abraço, Larissa. E que são trabalhos muito importantes. Nós tivemos, digo nós, eu, Valdinei, Monique Dias, Aline, Gleiciane Moraes, Karina Castro, professor José Almir, professor José Júlio Lima, muitos e muitas de nós, né? Enfim, Rogério, Josué, várias pessoas, né? Tivemos que desenvolver algumas alternativas metodológicas para esse planejamento. Uma delas se refere ao que a Aline estava citando agora há pouco, o fato de, até certo momento, né, os anos 2000, você ainda não ter a tendência demográfica digitalizada por parte do IBGE ou do IPEA, ou seja, uma parte do material do Censo Demográfico de 1991 do IBGE ainda não estava disponível em meio digital. E nós vivemos num estado, não é, periférico no contexto brasileiro, em que muitos bairros e distritos dos nossos municípios não são legalizados em lei. Portanto, isso tem um problema na geração de dados. Impacta, por exemplo, no planejamento da saúde pública, impacta, por exemplo, na dotação orçamentária desses municípios. Então, é muito importante, até porque nós estamos agora em ano eleitoral, de eleições municipais, nós reafirmarmos essa, que parece uma pauta estritamente administrativa, sem maiores consequências, como algo da maior importância. Isso gera uma destinação específica de recurso que permite que prefeituras contestem melhor, né, ou comprovem melhor suas populações distribuídas no território. Nós trabalhamos com as curvas demográficas do IBGE de projeção populacional, essa tem sido a base do nosso trabalho de apoio, digamos assim, no grupo de pesquisa hidráulica e saneamento, no aporte aos planos de saneamento, tanto na escala estadual quanto nas escalas municipal e metropolitana. Aqui, para o nosso outro canal de transmissão, a gente pode ver uma imagem da região metropolitana de Belém e uma decisão da equipe em dividi-la em áreas de planejamento, em setores de abastecimento de água e também, obviamente, em bairros e bacias de esgotamento sanitário. Essa decisão foi uma decisão de caráter metodológico, mas também uma decisão
de caráter tecnológico e com implicações tarifárias bastante objetivas, ou seja, não há dissociação entre leitura cartográfica espacial da distribuição da população, do perfil da economia, da densidade demográfica de ocupação do território e as opções tecnológicas e, portanto, a opção política e econômica do modelo tarifário subsequente. Essas questões precisam ter uma coesão, digamos assim, absoluta, né, ou muito forte, muito robusta, de modo que você consiga atingir, né, essas diretrizes de tarifa módica, de democratização do acesso do saneamento. Então, nós acreditamos que a projeção demográfica populacional, enfim, que é mais sintética do que isso, seja um aliado importante nisso. Até porque ela, por razões óbvias, né, nos dá um dos fundamentos para geração de demanda. Né? Bom, avançando aqui na nossa... Lembrando que hoje eu estou falando de uma apresentação que não está projetada aqui, né, está projetada no nosso canal, dos outros canais da live da ABS, né? Então, a gente tem as áreas de planejamento e a distribuição territorial do que era a região metropolitana de Belém, ali nos idos de 2007, 2008 e até Santa Bárbara do Pará. Então, existe um cruzamento necessário entre recortes que, em princípio, não tem nada a ver. Bairro e bacia hidrográfica. Não é? Então, essa concatenação foi necessária, né, ser feita ali nos idos já ali, mais ou menos em torno de 2007, por nós, já havia sido feita em 2004 no plano de expansão do sistema de água, só que diferente do plano de água, em que houve uma adoção dos indicadores de crescimento populacional do PDTU, o Plano Diretor do Sistema de Transporte da Região Metropolitana de Belém, que era o BRT, né, já no planejamento da época, nessa ocasião do plano de esgoto, nós adotamos outra técnica. Nós usamos diretamente a lógica e a curva do IBGE e um software chamado PECAR, né, de pequenas áreas, para projeção populacional de pequenas áreas, e aí a gente criou um modelo, né, muito simples, na verdade é uma planilha de Excel, né, a gente fala modelo, parece que é uma coisa muito complicada, mas não é, que nos permite fazer esse trabalho desde então, com algumas atualizações e algumas outras camadas nesse cálculo. Então não se trata apenas de uma planilha de dados, né, trata-se de um raciocínio espacial que, como a Aline falou, fundamentalmente está baseado numa cartografia digital. Né? Embora em algum momento a gente teve que catar mapa no IBGE, nas bibliotecas da UFPA e mesmo junto às próprias prefeituras dos municípios. E digitalizar papel, fotografar papel, desenhar em cima de fotos de papel. Né? Isso que a Aline acabou de caracterizar muito bem como um grande absurdo, né? Infelizmente foi um processo pelo qual nós tivemos que passar durante alguns anos na década de 2000. Né? Aí, né, na nossa projeção, a gente tem a curva de projeção da população, enfim, né, uma curva, no nosso caso da região metropolitana. Isso é interessante também, digamos, do conhecimento científico, porque você tem sempre um argumento, um crescimento exponencial da população, não é exatamente o que está acontecendo na região metropolitana de Belém há muito tempo, né? Claro que com diferenças, né, em Marituba, Benevides, enfim. Isso exige um detalhamento relativamente maior na escala do bairro, que para o Valdinei, o próprio Valdinei, né, que está nos coordenando aqui, sempre insiste muito nesse ponto, que existe uma diferença entre escala e propósito, ou seja, você normalmente vai trabalhar com escalas mais detalhadas quando você tem a intenção de projetar sistemas de saneamento, projetar sistemas de infraestrutura de saneamento. E não necessariamente você vai trabalhar com essa escala mais detalhada, até porque você nunca vai terminar o trabalho, se você fizer planejamento. Né? Então existe a escala do planejamento, relativamente mais macro, e a escala do projeto, que é essa escala mais detalhada. Então essa questão, né, por isso que tem esse mapa... Novamente falando aqui, estou falando de uma coisa que a gente está projetando no outro canal, né? De detalhamento de bairros de Castanhal, do município de Castanhal, hoje região metropolitana de Belém, com o distrito do APU, etc., para que nós possamos pensar justamente na necessidade desse detalhamento dessas escalas. E, novamente, estamos em ano de eleição, insistir para que vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos regulamentem, né, uma coisa que parece uma bobagem institucional administrativa. Oi, Mário, boa noite, bem-vindo. No sentido de regulamentar bairros e distritos e a composição territorial dos nossos municípios. Nós também tivemos que trabalhar com o sistema de abastecimento de água e cruzar essas camadas, não é?
quanto cresce a população do Brasil em relação ao do Pará, a do Pará em relação ao do município, a do município em relação ao dos seus bairros e distritos, de modo que você pudesse cruzar tendências. Por quê? Isso tudo é profundamente espacial. Portanto, reafirmamos a necessidade, que a Aline acabou de falar, da análise espacial, inclusive de dados que aparentemente não são diretamente espaciais. Não é? Porque a distribuição da população no território ela é profundamente espacial. E esses núcleos de maior adensamento eles só podem ser percebidos e dimensionados a partir de uma lógica de delimitação do espaço e de mensuração da sua área, enfim, né, de vários outros elementos, né, variáveis diversos. Então, são aspectos importantes. Eu vou, vou mostrar então, algumas projeções, né, de população. A gente sempre agrega, né, e desagrega, então você tem uma população do município dividida entre área urbana e rural, depois a gente detalha dentro do urbano e do rural, bairros das áreas urbanas e os distritos considerados zonas rurais ou núcleos urbanos isolados. Né? Fizemos a mesma coisa para Marabá e para Santarém, então você tem essa sensibilidade de entender espacialmente sempre, né? Onde estão as maiores concentrações de população, onde estão distribuídos os distritos. O caso de Marabá é um caso realmente excepcional, porque é uma cidade que são 3, né? Então, é uma cidade distribuída em 3 cidades e alguns distritos, então tem uma complexidade também relativamente maior. Esses aspectos então tiveram que ser cruzados no dimensionamento. Aqui, para quem está conseguindo nos ver no outro canal, tem um mapa da nossa querida professora Janete Coimbra, da Geografia da UFPA, que fez um estudo muito importante sobre a expansão do município de Castanhal, sobretudo da sua área urbana. Né? Então, nós tivemos que digitalizar alguns desses mapas, que eram analógicos, como a Aline acabou de citar, para que nós pudéssemos ter o detalhamento, inclusive, um aspecto que nos é caro para o urbanismo, que é o da forma do traçado. Né? A forma do traçado vai induzir a custos, dentro dessa abordagem que se convencionou chamar de engenharia urbana, mas pode ser do urbanismo também, não é, propriamente dito, que é o de cruzar os custos do traçado para o lançamento das redes de infraestrutura, uma vez que o parcelamento é que condiciona o desenho das redes e sistemas de infraestrutura, inclusive, né, a entrega de correios, a coleta de lixo, etc. etc. Lembrando, então, que a gente também tem uma preocupação socioeconômica, então nós trabalhamos sempre também com a distribuição da pobreza no território, chamamos a atenção para esse aspecto nos nossos relatórios, né? Tanto a distribuição das áreas de moradia precárias, chamadas aglomerados subnormais ou assentamentos precários, quanto da concentração de população de baixa renda no território, por exemplo, né, da região metropolitana de Belém, com o qual nós temos trabalhado ultimamente de modo mais frequente, né, mais detido. Finalizando, né, queria citar a nossa experiência do projeto de pesquisa de subsídios urbanísticos ao Plano Metropolitano de Drenagem Urbana. A gente não está na agenda de um Plano Metropolitano de Drenagem Urbana junto ao governo do Estado, mas é uma proposta, né, que esse produto de pesquisa sugere. A ideia de que, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará abraça a ideia de um plano metropolitano de drenagem, o que inclui, obviamente, os 7 municípios da região metropolitana e as suas respectivas bacias hidrográficas, ou seja, extrapolando esses 7 municípios e incorporando alguns outros, né, como Santo Antônio do Tauá, por exemplo. Então, a gente calculou algumas variáveis básicas de caráter ambiental, para fins de drenagem, declividade de sítio, permeabilidade de sítio e capilaridade, que é o nível de densidade do parcelamento de sistema viário e quadras, de modo a capturar nuances, né, do favorecimento ou das dificuldades de implantação de sistemas de drenagem, de adaptação deles às tecnologias que vêm sendo chamadas desde os anos 80 de compreensíveis, né? Ou seja, a adoção do manejo, do relevo, né, do uso de absorção natural da água, retardo controlado do fluxo de drenagem, não é? A noção de retenção controlada para sistemas de drenagem ao mesmo tempo mais inteligentes e de menor impacto ambiental. Então, é fundamental nessa análise metropolitana da drenagem urbana a consideração da conformação do território, a pobreza urbana, onde se localiza, onde estão as áreas de moradia precária e de que maneira se comportam
declividade, permeabilidade, capilaridade e outras variáveis, né? Desnecessário dizer, mas talvez seja bom reafirmar que normalmente nas áreas onde você tem ocupação mais densa, você tem menos permeabilidade, portanto você tem um impacto muito mais duro, né? Um impacto bastante contundente, né? Lamentável, e um mau desempenho ambiental, digamos assim, dessas áreas, e que penaliza sobretudo os mais pobres. Isso é bastante grave, né? E nós temos conduzido essa pesquisa do Plano Metropolitano de Drenagem para a região metropolitana de Belém. Novamente, né, nós não estamos fazendo isso por encomenda do governo do estado, né, mas é um projeto de pesquisa que nós achamos que é de grande interesse para o nosso estado, enfim, né, então o que nós estamos concluindo nesse momento, e através desses mapas de declividade, do mapeamento de áreas verdes e de uma série de variáveis. Aqui, para finalizar o nosso raciocínio, eu queria só citar a nossa colaboração junto com o professor Luiz de Jesus Dias da Silva, no licenciamento e no debate, que foi uma exigência do Ministério Público do Estado do Pará, sobre a macrodrenagem da bacia da Estrada Nova, as bacias 3 e 4, que a Prefeitura de Belém estava tentando até então licenciar dela para si mesma, né? Licenciar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente diretamente para o município poder executar. Obviamente, uma obra dessa envergadura tem impacto no mínimo metropolitano, é necessário fazer licenciamento, pelo menos na escala, no plano estadual. E é isso que foi feito, e nós colaboramos com esse projeto. Aqui, citando essa mancha de inundação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é uma parceira nossa, né, e deve continuar sendo no futuro, de trabalho, de análise e de reafirmação dessa necessidade do planejamento e da necessidade do saneamento ser um serviço público e de qualidade. Obrigado, a gente fica aberto para perguntas e questionamentos, e, enfim, muito obrigado. Excelente, professor. Como nós não vamos ter condições de ficar agora à volta, né, no caso aqui do Instagram, eu vou aproveitar e já fazer alguns comentários sobre a sua fala, e aí depois a gente faz a permuta aí com a professora Aline. A curiosidade minha, né, embora eu tenha vivenciado e tenha um pouco a percepção do que poderia vir a ser a resposta, mas eu vou aproveitar e me colocar na posição do nosso público, né? Seja no Facebook, seja no Instagram. O cruzamento dessas diversas informações, como se fazia sem a geotecnologia? O senhor chegou a visualizar? Existe um mapa que roda aí na internet que era como se elaborava uma cartografia sem AutoCAD, né? Então, uma sala imensa, uma escada imensa, várias pessoas rabiscando aqueles papéis. Hoje, num clique, você tem a espacialização de várias áreas. Daí eu lhe pergunto, esse cruzamento de informações que enriquece e garante a qualidade do planejamento, será que o planejamento anteriormente a o avanço tecnológico ele não era tão rico ou levava muito tempo para planejar? O que é que tem por trás aí desse antes e depois? Aline, acho que a Aline pode começar respondendo, né? Oi? Eu acho que a gente pode começar respondendo com a Aline, né? E aí eu falo depois. Então, pois da madeira tem que inverter aqui. Sobre esse eu tenho que trazer ela de volta aqui para o Instagram, então. Não, tudo bem, vamos lá. Não, vamos aqui. Eu agradeço a pergunta, Valdinei, acho que é importante a gente pontuar essas questões. Eu acho que nós temos uma coisa. A mudança do procedimento operacional, ela implica num momento de responsabilidade. Ou seja, no momento anterior, em que você usava uma máquina de escrever, uma régua de cálculo, tabulava elementos, né, elaborava gráficos plotando no papel
quadriculado, precisava de fotos impressas, né, de aerofotogrametria para você desenhar em escala sobre elas, elas impunham um tempo, né, o acetato transparente, enfim, um tempo de execução desses produtos que são, enfim, eminentemente técnicos e que acabam sendo o subsídio da sua análise. Claro que o tempo era mais lento e a responsabilidade era mais ou menos a mesma, no entanto, a limitação dos instrumentos impunha uma série de, digamos assim, marcos, né, do trabalho. Hoje em dia, esses marcos se alargam muito, né? Ou seja, na medida em que nós temos hoje mais dados, bases de dados gratuitas, eventualmente, não é? E uma rapidez de processamento, se impõe uma responsabilidade muito maior. Não é por isso que a gente tem essa discussão toda, por exemplo, sobre o Big Data, né? Sobre a ideia do que você tem um volume de dados que você pode analisar, por exemplo, a movimentação de todos os veículos numa cidade e assim por diante. Justamente isso impõe novos desafios que são metodológicos e que são de responsabilização do próprio setor público, né? No sentido de que, com o avanço dos instrumentos, os desafios passam a ser mais incisivos e as exigências maiores, não é? Então, se anteriormente você tinha uma limitação de instrumentos, de certa maneira havia um arco mais delimitado sobre até onde era possível ir de maneira exequível nesse planejamento, por exemplo, da infraestrutura, né, e outros tipos. Hoje em dia, esse planejamento tem, sem dúvida, uma agenda muito mais ampla e responsabiliza muito mais, por exemplo, nas companhias de saneamento, etc. O que é muito bom, na verdade, né? A Aline pontuou um aspecto importante sobre a questão da cartografia digital. O que nós desejamos ter? Né? Um BIM da cartografia digital dos sistemas de saneamento, né? Do Estado, enfim. Né? Ou seja, uma cartografia viva, né? Uma cartografia alimentada permanentemente e que te retorne resultados, te retorne modelagem, etc. E que isso seja público. Isso, eu vou pegar essa sua última fala e eu vou chamar a professora Aline, porque eu quero que ela traga para nós essa possibilidade dentro do trabalho que ela fez uma simulação, uma proposição de um SIG, né, aplicado à gestão, o gerenciamento de informações, e eu quero então que ela traga aqui para o nosso público essa experiência e tente nos mostrar em que contexto nós estamos hoje. Com licença, por favor. Professora Aline, marco legal do saneamento, a Política Nacional de Saneamento. A União apoiará os titulares dos serviços a organizar. A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico, em atendimento ao inciso disposto na lei. Professora Aline, como nós estamos hoje? Nós já temos uma base, temos um sistema BI, temos uma estrutura montada aqui na nossa região metropolitana, pelo menos na região metropolitana. Assim, eu queria ouvir muito que sim, né? Nós temos hoje a nossa infraestrutura hoje num sistema vivo, como disse o professor Juliano. Boa noite novamente, já que eu estou entrando de novo no Instagram, né? Boa noite aos que entraram depois. Nós temos em Belém uma base de dados atualizada, e quando eu digo atualizada não é bem 2020, né? Nós tínhamos um sistema de ortofotos digitais e um mosaico de uma base cartográfica muito boa, que foi atualizado. O antigo era de 99, 2000, e o atual 2015, não é tão atual, por isso, entre aspas, ele foi atualizado 16 anos depois, através de processo licitatório, e a empresa concluiu essa atualização para o município de Belém, né? Não foi para a região metropolitana como um todo, né? Então, nós temos uma base cartográfica digital. Porém, como nós estamos falando aqui de plano de saneamento, de dado de saneamento, como profissional de saneamento, a gente tem que observar que
O que nós precisamos além da base de sensoriamento remoto, né, dos produtos de sensoriamento remoto, que são as imagens digitais, né, as aerofotos, as ortofotos digitais, que foram emitidas e foi disponibilizada para a Prefeitura de Belém. Nós, enquanto saneamento básico, enquanto profissional de saneamento básico, nós precisamos das informações concernentes ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário. Aonde é que passa a rede de abastecimento de água? Né? Será que hoje eu sei, enquanto cidadão, né, você que está aí me assistindo, enquanto cidadão, você sabe como é que é feito o planejamento de saneamento básico no seu município? Será que toda essa base cartográfica digital que nós já temos disponibilizada aí para o município de Belém, ela está sendo utilizada para o planejamento em saneamento básico de forma adequada? Né? Aí surge aí uma pergunta que pode ficar no ar aí para a gente discutir. Né? Porque quando nós temos uma perguntinha aí, o onde ocorreu? Toda vez que nós temos um projeto, toda vez que nós temos um estudo, o importante não é aplicar uma metodologia ou um sistema de informação geográfica, ou uma geotecnologia, qualquer que seja, e porque é moda, porque falar de geotecnologia é o boom do momento. Não, a gente precisa saber qual é o problema. Qual o problema que a gente pretende resolver que a geotecnologia vai nos dar esse aporte aí? Né? Eu preciso resolver perdas em sistema de abastecimento de água, eu preciso resolver, encontrar uma localização adequada para implementar uma estação de tratamento de esgoto, né? Eu preciso avaliar, como o professor Juliano Ximenes bem exemplificou agora há pouco, uma projeção populacional, né, de determinado município, que é um estudo fundamental na elaboração de plano de saneamento básico. Tudo isso, a geotecnologia pode ser uma ferramenta para te dar essa resposta, né, para resolver o problema. Mas, primeiro, nós precisamos ter um problema e saber se a geotecnologia vai conseguir resolver esse teu problema. Muito provavelmente, sim. E em todas as áreas do conhecimento. Hoje eu não consigo imaginar uma área do conhecimento que a geotecnologia não pode ser aplicável. Hoje em dia, em qualquer área do conhecimento, principalmente em saneamento básico, que nós temos uma carência gigantesca de informação adequada, organizada, sistematizada. Nós temos informações soltas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Será que hoje uma equipe de manutenção corretiva de uma concessionária de saneamento que vai atender um chamado, será que essa equipe de manutenção vai fazer um processo corretivo? Será que ele sabe exatamente onde está passando a rede de distribuição de água daquele logradouro? Será que é no passeio? Será que é na rua? Né? Aonde é que ele vai encontrar um vazamento, por exemplo, para poder fazer o reparo dessa rede? Né? Muitas vezes, essa atualização cadastral, desse cadastro técnico, ele é realizado no momento da ocorrência. Então, se descobre ali que a rede não passa em determinado ponto, como imaginava-se, mas passa no outro ponto, e aí se atualiza o mapa. Né? É essa atualização constante que nós precisamos para que a geotecnologia seja realmente eficaz. Porque senão não adianta ter um software de SIG, né? Porque também não é só o software em si. O SIG é um sistema como um todo. Quando eu falo SIG, é Sistema de Informações Geográficas, então envolve hardware, envolve software, envolve metodologia de análise, envolve pessoal técnico qualificado para poder manipular aquela informação, né? Para poder, como no exemplo que eu dei, dizer, olha, não precisaria fazer a manutenção corretiva se houvesse um sistema, né, de informações geográficas, por exemplo, né, uma geotecnologia aplicada para combater esses problemas, esses eventuais problemas em uma rede de distribuição. Então, se agora, houvesse... Aline, Pois não. se a resposta não foi tão boa, positiva para nós, tem pelo menos uma esperança aí de... Aqui no Brasil existe alguma experiência? Por exemplo, em 2003 a gente visitou a CAGES, e na CAGES, eu lembro bem,
uma visita, muitos, inclusive, funcionários da Cosampa estiveram lá, as equipes já planejavam, as equipes de manutenção já planejavam as suas ações de campo com base em um sistema, né? Onde era indicado os trechos que seriam substituídos, enfim. Inclusive, isso era utilizado no planejamento do deslocamento das equipes, isso em 2003. CAGES, aqui do lado. Quais são essas experiências, pelo menos para nos inspirar? Hoje, em relação à geotecnologia, eu tenho 2 exemplos assim que eu acho bem interessantes e depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui numa apresentação que nós estamos tentando imitá-los, porque o que é bom a gente tem que imitar, né, para a nossa região. E um deles é o trabalho que a Embasa está realizando desde 95. A Embasa foi a pioneira na utilização de geotecnologias e hoje eles utilizam via intranet e via mobile. Eles utilizam via intranet para gerenciamento, gestão dos dados na empresa e via mobile para fazer atualização em campo e repassar automaticamente esses dados para o sistema online. Né? E esse sistema é o GeoWeb, que é da Embasa. É um sistema bem completo, bem interessante, que pelo dispositivo móvel, o usuário, né, quando falo usuário, é o funcionário, pode fazer todas as atualizações de todas as ordens de serviço, de todas as operações que ele for realizar em campo, para melhoria das unidades de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, enfim, todos os sistemas de saneamento, né, que a Embasa gerencia. E o outro exemplo é o Signos. O Signos também é muito conhecido, que é um sistema desenvolvido pela Sabesp, em São Paulo. Ele foi implantado, concluído no final de 2014, finalzinho de 2014, e também trabalha com o sistema intranet e mobile. O Signos também é um dos pioneiros aí na utilização de geotecnologias. Né? Hoje a gente está embarcando, né, na onda da internet. Né? Então, hoje as geotecnologias, o sistema de informação geográfica, ele não se limita só ao desktop, ao notebook, ele já vai além. Né? Hoje os sistemas já estão sendo implementados, voltados para as suas especificidades, né? para as necessidades locais, ou seja, se eu vou trabalhar com abastecimento de água, eu tenho ferramentas específicas para abastecimento de água. Né? E aí ele é desenvolvido especificamente para aquele fim. Se eu vou trabalhar perda, ele vai me resolver, me solucionar o meu problema de perda de água e assim por diante. Né? E aí eu tenho ferramentas específicas para esse fim. E ele é desenvolvido em ambiente que nós chamamos SIG-Web. Ele é desenvolvido em plataforma SIG-Web. Né? Geralmente com uma plataforma open source, que é uma plataforma de código aberto. Né? Então não tem custos com software desenvolvedor, com software programador, nem com um SIG básico, como o ArcGIS, por exemplo, que é um software comercial de SIG. Né? Nós temos outros que são gratuitos, como o QGIS, o Spring, porém, eles são gratuitos, são excelentes softwares de SIG, mas eles não são desenvolvidos para aquela especificidade. Né? Então, hoje em dia, nós já temos aí um leque muito amplo, aberto, para que nós possamos desenvolver a nossa própria ferramenta SIG específica para a nossa necessidade. Né? E é exatamente isso que a Embasa fez e que a Sabesp também fez em São Paulo. Professora, eu queria, já aproveitando por conta da gente garantir um bloco, né, que a senhora já trouxesse a sua apresentação e para ilustrar, né? E é interessante esse resumo aí para que o nosso ouvinte ele entenda essa necessidade de nós também ousarmos e apresentar proposta para a nossa realidade, né? Eu creio que foi o que a senhora fez no seu trabalho lá de doutorado, né? Sim, não sei se está aparecendo aqui. Tá ok, está aparecendo. Só vou dar um zoom aqui, só um minutinho. Excluindo aqui. Então,
Eu não vou mostrar a tese como um todo porque ela é muito grande, né? Mas eu vou tentar sintetizar para vocês, principalmente no que se refere a essa gama de informações aí que vocês estão vendo que estão aí distribuídas no nosso espaço geográfico. Então, nós temos aqui muitas informações e até então, o professor Luciano, ele ressaltou bem, até ali, Juliano. o professor Juliano ressaltou bem, até ali no ano 99, 2000, nós tínhamos informações assim, né? E as companhias de saneamento trabalhavam dessa forma. Eu tive a felicidade de trabalhar como estagiária nessa época, né? Então, vocês imaginam quanto a gente rascunhava, desenhava rota para o funcionário ir percorrer a rota para fazer atualização de dados cadastrais, enfim, né? Hoje nós temos aí uma ampla estrutura de dados que nós podemos utilizar para fazer essa atualização aí desses dados que estão disponíveis, ainda de forma analógica, né? Estão sendo digitalizados, vetorizados, mas o SIG ele trabalha com algumas estruturas, né? Uma delas é a carta, né, que hoje, né, em muitos casos é a base, né, da digitalização desses dados analógicos, as imagens de satélites, as fotografias aéreas, que eu comentei logo no começo, sobre o projeto da prefeitura, que foi inicialmente realizado em 99 e 2000, onde nós tínhamos ortofotos, mosaico da base cartográfica completa digital do município de Belém. Esse, ainda bem que já foi atualizado em 2015, foi finalizado em 2015, já está disponibilizado aí, mas eu creio que é somente pela Prefeitura de Belém, né? Não se estende à região metropolitana. Eles fizeram, nessa época da atualização, um mapeamento de 120 mil imóveis. Isso vai trazer o quê? Isso vai trazer benefícios para a área fiscal do município. Isso vai trazer lucratividade para a gestão. A atualização dessa base de dados vai proporcionar melhoria na qualidade dessa gestão pública. Então, quando nós temos aí dos pontos que foi observado, foi 35% aproximadamente de imóveis que antes não eram detectados, que eram terrenos, que era terreno baldio não habitado, e hoje nós já temos aí várias e várias habitações. E já podem contribuir com o seu imposto, seu IPTU, né, a sua contribuição tarifária para as infraestruturas de saneamento básico, etc. Então, não deixa de ser um benefício para a população, né? Então, toda essa atualização ela foi feita aí através dessa estrutura de dados em SIG. Tá? Então, o sistema de informação geográfica, ele nada mais faz do que unir dados espaciais e dados tabulares. Então, nós temos hoje o que é comum? É aquele monte de dados ou analógicos, né, que ainda não estão digitalizados, ou que já estão digitalizados, mas são usos do Microsoft Excel, do Microsoft Access, que tem limitações, né? E hoje em dia você consegue trabalhar muito bem com uma análise de gráficos, com uma análise de dados, com uma análise de tabelas, porém você não consegue visualizar o teu problema. Se eu tenho um problema, né, como eu exemplifiquei, em uma rede de distribuição de água, eu não consigo identificar aonde é esse problema geograficamente. E a geotecnologia ela vai me ajudar justamente nisso. Ela vai me dizer que o percentual do problema, qual é o índice de perda, qual é o... Independente do dado que você tenha lá, ele vai te fornecer, e além disso, ele vai te fornecer a localização geográfica para você corrigir o problema. Tá? Então, aqui ele vai unir esses dados espaciais com os dados tabulares. Ok? E vai me fornecer informação para os processos decisórios. Eu coloquei um exemplo aqui, o professor Juliano falou muito bem sobre o plano de saneamento básico. Eu tive a felicidade de fazer parte da equipe que elaborou esse plano, junto com o professor Juliano, com a equipe do GPHS, e nós tivemos um desafio na época, que era justamente como fazer a definição da projeção, a definição da população
e a projeção, para proporcionar a projeção da população até o final de plano, né? Ou seja, 20 anos, que era o período do horizonte do projeto. Então, nós fizemos o quê? Com o uso das geotecnologias, nós unimos os setores censitários do IBGE, né, que já nos fornecia essa informação, né, do número de habitantes por setor, ou seja, por polígono, né, aqui representado como setor censitário. Essa informação o IBGE já nos fornece, com os setores de abastecimento de água. Então, o objetivo era ter a população por setor de abastecimento de água. E com o uso da geotecnologia, nós fizemos esse cruzamento de dados e aí conseguimos descobrir a população atual por setor. Já não mais por setor censitário, mas por setor de abastecimento de água. Sem uma ferramenta que nos permita espacializar essa situação, seria muito difícil fazer isso com um Excel, né? Ou com um Access. Então, nós precisávamos de um software de SIG. Nesse caso aqui, foi o ArcGIS 3.2. Ok? Então, aí nós tínhamos, então, a população do terceiro setor do IBGE. O terceiro setor de abastecimento de água, com dados do IBGE 2000, né? Porque esse plano ele foi realizado nessa época. Foi realizado em 2004 e atualizado em 2006. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês foi justamente o que o Valdinei citou, que foi o meu projeto de tese de doutorado que eu defendi em 2015. E nele foi desenvolvida uma aplicação de SIG para monitoramento e recuperação de vazamentos em redistribuição de água, tá? Só perdão, esse aqui ainda não é a tese, esse aqui é um outro projeto que nós desenvolvemos em 2010. Eu coloquei que é bem interessante também, porque nós temos aqui o terceiro setor de abastecimento de água, e esses pontos em vermelho, o pessoal do Instagram não está conseguindo visualizar, mas o pessoal do Facebook está acompanhando aí a apresentação. Nessa apresentação, eu estou mostrando para vocês vários pontos de vazamento que ocorreram no terceiro setor de abastecimento de água, nos anos 2007 e 2008, que foi a época desse trabalho que foi publicado, né? Esse terceiro setor é constituído, só para o pessoal se situar, principalmente do Instagram, pelos bairros de Umarizal, Nazaré e Reduto. Então, foram 148 pontos de vazamento no período de um ano nos bairros mais nobres de Belém, Nazaré e Umarizal. No Reduto nós não tivemos casos. Então, Nazaré e Umarizal foram os bairros que nós mapeamos na época, né? Então, eu coloquei apenas um dos resultados para a gente ter noção e entender o que eu estava falando sobre a manutenção corretiva. Como a geotecnologia pode nos ajudar a realizar uma manutenção preventiva ao invés da manutenção corretiva. Quando a gente fala em perdas por vazamento em rede de distribuição de água, realizando manutenção corretiva, que foi o que eles fizeram aqui. Quem está vendo o mapa no Facebook está vendo a Avenida Nazaré, tá? Um trecho da Avenida Nazaré e vários pontos em vermelho. Esses pontos em vermelho são os vazamentos. E se vocês perceberem, é um ponto do ladinho do outro, né? Como manutenção corretiva, eles iam lá, trocavam um trecho da tubulação, colocavam um trecho novo. Iam em outra ocorrência, trocavam outro trechinho da tubulação, né? E a tubulação vai enfraquecendo e provocando muito mais vazamentos. Se nós tivéssemos esse sistema implementado nessa época, apenas com 3 ou 4 pontinhos de vazamento ocorrendo um do ladinho do outro, já vai induzir ali o pensamento para o usuário, para o gestor, e parar e dizer, opa, eu tenho o meu SIG aqui, o meu sistema de informação geográfica está me dizendo que nesse pequeno trecho de tubulação está tendo vários pontos de vazamento. Então, por que está tendo vários? Porque é de cimento amianto, a população está localizada no passeio, a população está escavando, está deteriorando. O que está acontecendo com essa tubulação para ter tantos pontos de vazamento? Envia uma equipe de manutenção preventiva até o local e resolve o problema antes que aconteçam os outros pontos de vazamento. Então, esse é o exemplo mais claro que eu consegui trazer para vocês de como que a geotecnologia pode ajudar na manutenção preventiva para evitar
prejuízos no sistema de abastecimento de água, tá? E o outro exemplo, agora sim, tá? Esse aqui é o mapa, o pessoal do Instagram não tá vendo, mas é o mapa mostrando os pontinhos de Nazaré, tudo um pertinho do outro. E agora sim, o outro exemplo que eu trouxe para vocês é a relação da incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento com a situação de saneamento básico, no caso aqui do distrito de Coraci. Então, como que a Geotecnologias aqui nos permitiu mapear toda a situação dos bairros de Coraci e mostrou aqui, para quem está vendo, essas áreas aqui em marrom, em amarelado, um laranjado, são os igarapés, Maracacuera e o Santa Isabel, que eles nada mais são do que esgotos a céu aberto no distrito de Coraci. E não por coincidência, mas o estudo comprovou que nos bairros que nós temos esgoto a céu aberto, lixão a céu aberto, que são esses que estão com o círculo vermelho, né? Foi feito um levantamento de campo e detectado que nós tínhamos ali lixão a céu aberto. Justamente nessas localizações, nesses pontos, eram os locais que tinham maior incidência dessas doenças. Nesse caso aqui, a chikungunya, e nesse outro aqui, a DDA, que é doença diarreicas agudas. Então, as áreas mais escuras são os maiores índices de ocorrência de doenças. E justamente as áreas mais escuras são as que estão em péssimo estado em relação ao saneamento. Então, aí é mais um exemplo de que a geotecnologia pode ser bem assertiva aí na gestão e na elaboração dos instrumentos de planejamento. Tá? Ainda na questão do abastecimento de água, agora sim, lá no meu projeto de tese, foi desenvolvida essa aplicação, né, que nós utilizamos, elaboramos um software de SIG, ele foi dado entrada no processo de patente, ele está sendo patenteado, tá? E nós denominamos como SIG-2A. A intenção, o objetivo desse projeto é desenvolver um SIG onde nós pudéssemos detectar perdas de água e de energia elétrica em sistema de abastecimento de água e fazer esse controle dessas perdas, evitando os prejuízos no sistema. Então, hoje em dia, nós temos aqui algumas ferramentas de geotecnologias que são muito aplicadas hoje em dia. Por exemplo, o ArcGIS, da SRAI, o Spring, o QGIS, que é um software livre, né? É gratuito e é muito utilizado, mas nenhum desses softwares, seja softwares livres ou seja os comerciais, como o ArcGIS, nenhum deles tem as ferramentas específicas voltadas para aquela atuação, né? Como havia falado anteriormente. Todos eles dão um aporte, um suporte para grande quantidade de dados, né? Que nós, no gerenciamento de sistema de abastecimento de água, nós temos necessidade de um software que suporte a manipulação de grande quantidade de dados, né? Essas ferramentas também, mais usuais, né, utilizadas, elas também não permitem uma avaliação de perdas de água e energia elétrica em todas as unidades. Não com apenas um clique, mas com vários e vários procedimentos, que aí só quem consegue fazer esse gerenciamento desses dados é quem tem o domínio do uso de SIG. E eles não têm essa simplicidade e praticidade no uso por qualquer usuário. Então, esse era o nosso objetivo, né? Até então, era desenvolver um software que nos proporcionasse o registro, a sistematização e a espacialização desses dados de perda de água e energia em sistema de abastecimento de água. E aí nos proporcionasse a representação espacial desses problemas e a avaliação espacial do desempenho hidroenergético, né? Ou seja, a avaliação espacial, a avaliação geográfica das perdas de água e despesas com energia elétrica nesse sistema, ok? E aí foi desenvolvido um sistema chamado SIG-2A, e esse sistema, ele permite a entrada de dados, ele gera indicadores de desempenho, ele permite a visualização espacial e ainda ajuda o operador a monitorar esse sistema para que ele não ultrapasse a meta estabelecida para cada indicador. Então, ele trabalha com um sistema de indicadores,
para poder gerenciar o sistema de abastecimento de água. Então, para que nós chegássemos a esse resultado, nós cumprimos algumas etapas aí de desenvolvimento, né? Eu não vou falar aqui sobre o passo a passo de como foi desenvolvido, mas quem tiver curiosidade, né, eu posso depois colocar para vocês qual foi o software desenvolvedor que nós utilizamos, qual foi a linguagem que nós utilizamos, né? Aqui não cabe tanto esse detalhe, né? Mas é interessante para quem tem curiosidade para depois, tá? Então, nós precisávamos cumprir algumas etapas. Nós tivemos aí uma janela, uma view de cadastro de dados primários. Esse cadastro ele poderia ser realizado manualmente, não é o ideal, mas nós tínhamos que dar essa opção também para o usuário, né? Então, além do dado manual, o sistema também aceitava a exportação de um Excel ou de um Access, de qualquer software da Microsoft, para um banco de dados geográfico. Então, nós usamos o MySQL para poder fazer essa organização desses dados no banco de dados geográfico do MySQL. Depois foi feito o processamento de indicadores por unidade e por setor de abastecimento. Por que a separação? Porque o setor é um polígono, né? E nós estamos falando aqui de dados geográficos. Então, a gente precisava organizar esses vetores. Então, nós estávamos trabalhando ali com vetor. Então, o shape, o layer que nós utilizamos para o setor de abastecimento de água era um polígono. E o que nós utilizamos para as unidades eram pontos ou linhas, que são as adutoras, e pontos, que são as unidades que representavam as unidades de abastecimento de água. Tá? Então, essa foi a topologia que nós escolhemos utilizar para a representação espacial do sistema de abastecimento de água, que nesse caso foi utilizado como exemplo o sistema Bologna. Esse software, ele permite o armazenamento e o cálculo de indicadores de desempenho. Então, ele não somente como os outros softwares de SIG que são mais utilizados, ele não só armazenava, organizava, como ele calculava todos os indicadores. Então, foi feita uma programação, né, de todos os indicadores do SNIS, do PNCDA, né, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água. Foram escolhidos alguns dos melhores indicadores que nós julgamos mais adequados para esse trabalho. E foi feita a programação desses indicadores. Então, bastava apenas informar para o software de SIG qual era o indicador que eu queria calcular e qual era o período que eu queria que ele calculasse. E ele calculava logo para todas as unidades, para todos os setores, para todos os pontos do sistema de abastecimento de água. Então, ele ia calculando conforme o usuário ia pedindo. E ele fazia essa comparação dos indicadores calculados com as metas estabelecidas pelo usuário. Então, eu, enquanto usuária do sistema, inseria essa informação no SIG-2A de que, por exemplo, a perda de água nos setores não poderia passar de 40%. E aí eu guardava essa informação, essa era a minha meta, não pode passar. Quando ele rodava, e ele fica rodando, porque além da entrada de dados manual, da entrada de dados via exportação do Access ou do Excel, ele também recebe dados simultaneamente online dos sensores ultrassônicos do sistema em que ele está vinculado. Então, é possível fazer isso também. Então, à medida que ele está recebendo dados, ele já está calculando os indicadores. E quando ele detecta um indicador que está acima da meta estabelecida, o sistema emite um alerta, um pisca. O pessoal do Facebook que está enxergando ali o mapinha com amarelo, foi a hora que eu dei o print que ele estava piscando. Então, ele vai ficar piscando até o gerente ir lá, o usuário do sistema ir lá e enviar uma equipe de manutenção para poder corrigir o problema ou prevenir alguma outra situação. Então, ele emite esses alertas, né? Além desse sistema de monitoramento de perdas, ele permite a construção dos mapas que nós chamamos mapas de graduação de cor ou mapas coropléticos, onde ele faz a distribuição dos indicadores conforme uma graduação de cor escolhida pelo usuário. Tá?
além do mapa de gráficos também, que é possível realizar, onde o usuário tem a visualização espacial da área e dentro de cada unidade ou de cada polígono ele tem um gráfico que mostra o índice que ele quer comparar. Então, basicamente, o SIG2A ele permitia fazer esse monitoramento. Tá? Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês verificarem como só um exemplo de como era a nossa entrada de dados. Tá? Então, essa entrada de dados manual, só coloquei para ilustrar, porque nós, na verdade, na simulação do sistema, nós importamos os dados, na verdade, do Excel, né, que eles foram obtidos pela companhia de saneamento, pelo Excel. E aqui um exemplo da construção dos mapas de graduação de cor, onde aqui, nesse mapa de graduação de cor, foi possível visualizar o maior índice de perda, que foi aqui no setor 7, e o menor índice de perda, que foi no setor 19, com 43%. A ferramenta alerta, nesse caso aqui, todos esses setores estavam com o consumo de energia elétrica acima da meta estabelecida. Então, todos eles ficaram piscando, né? E vão ficar piscando até o usuário do software dizer que o problema foi resolvido. Então, ele consegue fazer todo o monitoramento e evitar que problemas maiores aconteçam no sistema. E os mapas de gráficos. Aqui, no caso, eu comparei a meta do índice de perda total com o índice em si. Né? Então, comparei índice com a meta em cada um dos setores. Então, esse foi o exemplo do software que nós desenvolvemos. Estamos aguardando aí todo o processo de patente pelo INPI. A patente está em nome da UFPA. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Qual o melhor método de tomada de decisão para conciliar ao SIG para a implantação de aterro? Eu acredito que é bem parecido com a escolha de uma estação de tratamento de esgoto. Né? Quando você precisa definir áreas, você precisa unir aí já não somente um SIG, mas a geotecnologia como um todo, envolvendo sensoriamento remoto também. Né? A gente precisa trabalhar aí com álgebra de mapas, nós precisamos trabalhar com os dados fornecidos nas imagens de satélites e avaliar esse histórico aí. Nós temos históricos de imagens que são disponibilizados. As imagens que precisam ser consideradas nesse caso não devem ser, eu não aconselho que sejam as que estão disponibilizadas gratuitamente, né? Porque hoje a gente tem uma diferença entre escala e zoom, não é a mesma coisa. Né? Hoje você, para trabalhar planejamento urbano, você não pode pegar, por exemplo, uma imagem Landsat ou uma imagem do Google Earth e dar o zoom e trabalhar aquele zoom porque ficou com uma resolução legal. Né? A gente tem que considerar a resolução espacial e geralmente nós temos imagens íconos, imagens de sensor spot, que são sensores com uma resolução espacial muito precisa, né? Cerca de 1 centímetro nós conseguimos chegar com essa resolução. E para trabalhar planejamento urbano, o aconselhável é utilizar análise das imagens de satélites e fazer o uso dessa avaliação. E aí o professor Juliano pode até ajudar a complementar, que eu sei que tem um estudo que considera as imagens de satélites, né, e os dados que nós utilizamos nas imagens de satélites para fazer uma projeção da expansão do espaço urbano. Então, o professor Juliano já trabalha bem com isso e ele já faz, com certeza, essa uso dessa metodologia. Então, com as imagens de satélites, nós conseguimos fazer além de avaliar historicamente o que a imagem, né, mostra com o decorrer do tempo, com base nesse histórico, né, de preferência anual, você consegue projetar como seria a expansão geográfica, a expansão urbana, aliás, a expansão da urbanização, da ocupação urbana
para os próximos anos. E aí sim, você escolher uma melhor área, aí sim, você avaliar não somente os aspectos relacionados à geotecnologia, mas avaliar os aspectos técnicos de saneamento, os aspectos ambientais, os aspectos socioeconômicos, né, aos aspectos financeiros também, que são muito importantes. Então, são vários aspectos que você precisa analisar, e a geotecnologia pode ser também, sim, muito útil nesse caso. Professora Aline, aproveitando que a senhora continua aí, primeiro eu quero parabenizá-la pelo trabalho. Hoje, será que, inclusive essa pergunta serve para o professor Juliano, assim que ele voltar, hoje já é certo que os contratos devem contemplar como produto a entrega do SIG, que resultou no diagnóstico, no estudo de alternativa e na alternativa escolhida para os sistemas? Por exemplo, nós estamos hoje com a elaboração do Plano Estadual de Saneamento, que inclusive foi entregue, né? Pode até reforçar isso aí para o nosso público estar ciente dessa entrega. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, em fase de elaboração, o Plano Municipal de Saneamento, em fase de consulta pública, inclusive, vai até o dia 20 de novembro. Eu tentei entrar no site, mas infelizmente está fora do ar. Um estudo sobre drenagem, um estudo sobre localização de de aterro, enfim. Esses contratos, no seu ponto de vista, eles já devem contemplar como produto a entrega do SIG para que esse material já sirva de base para as próximas etapas que virão de execução de obra, enfim, para facilitar as próximas etapas, ou ainda não chegamos nesse nível, ainda entrega impresso, PDF, e um trabalho riquíssimo acaba se perdendo. Como é isso? Com certeza, professor Valdinei. Um plano de saneamento, que hoje, agora, com o novo marco legal de saneamento, já foi aberto, né, para a elaboração de planos regionais de saneamento, tirando a obrigatoriedade do plano municipal de saneamento, e abrindo para os planos regionais de saneamento, não substituindo a Lei 11.445 de 2007, mas complementando a Lei 11.445, veio o novo marco legal de saneamento, com a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que veio para complementar, e como o professor Juliano bem falou no começo, temos algumas contradições que precisam ainda ser discutidas para não errarmos lá na frente. Mas o fato é que, como não foi substituída a Lei 11.445, esta mesma lei, no seu artigo 19, ela determina quais são os itens que são obrigatórios em um plano municipal de saneamento. Então, dentre os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, né, as alternativas, os projetos e obras, né, nós temos aí o sistema de informação, que a lei, né, não especifica que seja um sistema de informação geográfica, mas, dado toda a discussão que nós já tivemos no começo, será que seria viável utilizar um sistema de informação que não seja o geográfico, que não permita visualizar o problema, né? Então, eu acredito, no meu ponto de vista, sim, os planos já deveriam ser entregues já com esse produto, né? Ou seja, esse produto deveria ser parte constituinte do contrato de consultoria, né, para a elaboração desse plano. E esse plano deveria sim ser entregue com esse produto, porque ele é uma exigência da lei. Ele é uma exigência da Lei 11.445. Então, não pode deixar para trás, né? Porque, na prática, o que acaba acontecendo o plano é entregue, como você bem falou, uma capa muito bonita, um conteúdo riquíssimo, entregue em PDF, entregue impresso, e só consta lá que é preciso elaborar o sistema de informação. E esse sistema nunca é elaborado. É sempre deixado para depois e, na prática, ele não é elaborado. Então, ao meu ver, ele deveria, sim, fazer parte constituinte já do plano e ser entregue já com o plano,
e fazer parte do contrato de consultoria ou de elaboração desse plano de saneamento. Excelente. É lógico que poderia estar só começando esse diálogo técnico, que é o segundo, lembrando que o primeiro nós falamos sobre as experiências em planejamento, mas nós não temos como seguir com tanto tempo. Eu acho que a dinâmica que a gente faz, tem mais uma pergunta aí, Aline. De qualquer forma, a Aline responde a pergunta aí do Gustavo Gutenberg. Além do geoprocessamento, você utiliza outra ferramenta na sua análise? E aí eu penso que a Aline, ela responde essa pergunta e se despede do público aí do Instagram, né? Porque o professor Juliano volta para também fazer as suas considerações, responder alguma pergunta e também se despedir, continue, né, logicamente, lá no Facebook. Ok. Gustavo, eu acredito que depende muito da finalidade que você quer para a aplicação das geotecnologias. Se eu vou trabalhar com uma análise de relevo, eu posso utilizar um software de SIG, né, que pode ser o ArcGIS, pode ser o Survey, pode ser o próprio conhecimento técnico, né, que vai aliar aí junto à utilização de softwares. Ou se eu estiver trabalhando com perdas em sistema de abastecimento de água, eu posso, e eu posso dizer até mais além, eu devo aliar os conhecimentos no ArcGIS, ou no SIG2A, ou no software de SIG que você está utilizando, com o EPANET, por exemplo. Né? E fazer ali uma simulação hidráulica, fazer ali, simular um registro de uma manipulação no registro de manobra, fazer as simulações de pressão na rede, para ver qual o impacto que aquelas manobras no registro, nas válvulas, vão impactar, qual o impacto que nós vamos ter no nosso sistema, né, em relação à perda de água. Então, dependendo da finalidade que eu tenho, né, qual o meu problema e o que eu quero alcançar como meu objetivo, eu posso usar outros softwares, sim, dependendo do trabalho. Ok? Então, eu quero agradecer... Excelente, professora Aline. Então, eu quero agradecer ao pessoal aqui do Instagram, quero agradecer ao professor Valdinei pelo convite. Muito obrigada, professor Valdinei. Muito obrigada à Abis Pará. Obrigada ao professor Juliano, que não está aqui no Instagram agora, mas está nos acompanhando no Facebook. É sempre um prazer, como ele bem falou. O prazer é todo meu de estar com vocês, porque conheço há muitos anos. Fui aluna do professor Valdinei, aprendi muito com ele, desenvolvi muito, cresci profissionalmente ali com os ensinamentos do professor Valdinei. E eu só tenho a agradecer aqui por estar junto dele agora e compartilhar os nossos conhecimentos. Olha, para nós, ABS, hoje, né, uma satisfação muito grande, porque nós estamos compartilhando nesse diálogo experiências de gente nossa, de gente que cresceu aqui, que aprendeu nos desafios que são nossos, né, e apresentam propostas para a nossa realidade. A ABS quer, com esse tipo de momento, sensibilizar a nossa comunidade técnica, o nosso cidadão, para que busque esses conhecimentos, essas informações, e possa, inclusive, se posicionar, cobrar, exigir do poder público esse tipo de informação, porque a gente sabe que é muito mais fácil a população entender o mapa do que textos, enfim. Né? Então, a ABS agradece, professora Aline, né? E parabéns pelo trabalho, parabéns por apresentar, né, uma proposta concreta para tentar nos ajudar nos grandes desafios do saneamento no nosso estado. Muito obrigado. Nós estamos agora, só antes de cortar, nós estamos agora com um projeto para continuar, né, o SIG2A e melhorar ele enquanto aplicativo desktop, mas em SIG Web, e desenvolver um aplicativo móvel também. Como eu falei, tudo que é bom precisa ser imitado. Então, a gente está continuando agora o projeto para transformar o SIG2A em móvel e um sistema SIG Web. Perfeito. Eu vou lhe pedir, já atendendo a solicitação do nosso público, que eu não li ainda, mas eu sei que eles vão pedir,
Faça um resumo, por favor, desses aplicativos, dessas informações, para a gente colocar no comentário da nossa live, porque eu sei que depois vão perguntar qual é mesmo aquele software, onde é que eu encontro, que eu quero estudar sobre isso, que eu sei que com certeza esse diálogo vai despertar o interesse. Eu creio que foi até aqui Vera Braz apareceu aqui comentando, parabenizando a nossa ABS aí por essa oportunidade. Ó, Vera Nobre Braz, nossa querida madrinha. Vou até aproveitar, viu, professor Juliano, a ABS ela é uma instituição que ela acolhe todos os profissionais que atuam na área de saneamento e meio ambiente, né? Os arquitetos, advogados, biólogos, não somente os engenheiros, então o senhor é bem-vindo. Professora Aline, muito obrigado. Eu peço a sua permissão para trazer aqui o professor Juliano para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, professora Aline. E continue lá no Face, por favor. Bom, boa noite. Boa noite, professor. Professor, boa noite, Valdinei. Você acha que é possível mesmo esse estudo aí da drenagem ou o estudo da bacia da Estrada Nova, ele não ser entregue somente como resultados, né, impressos, PDF, que seja, mas que ele possa servir de elemento inicial para algo que possa ser disponibilizado para garantir maior interação com o público, né, saber onde alaga, saber onde não alaga, conhecer as bacias de forma mais interativa. Será que a gente consegue avançar nesse sentido ou essas contratações ainda são do tipo cumpre tabela, faz o estudo, me entrega o produto, imprime aí, tchau, acabou. Dê uma notícia boa para nós aí, por favor. Sim. Valdinei, eu acho que a gente tem uma tendência, não é? Muito comum, infelizmente, de nós termos planos que ficam engavetados, como se diz. No entanto, eu acho que quando a gente fala em controle social, né, na política de saneamento, faz parte da dinâmica do controle social a ideia de apropriação dessa informação pela população. Essa dinâmica de apropriação é responsabilidade, em grande parte, das instituições envolvidas no setor, as concessionárias, por exemplo. Então, é necessário que haja uma inflexão na cultura administrativa, na cultura política dos prestadores de serviço. Eu acho que há uma insistência na necessidade do saneamento público, justamente para que a questão do público não se restrinja à dimensão da titularidade do serviço, de quem presta o serviço, etc. Mas de modo que haja uma apropriação do próprio debate, haja uma apropriação das próprias decisões. Não é que a população em geral vá substituir o especialista, mas que haja uma democratização desse conhecimento. Por exemplo, quando a Aline cita um sistema de informação geográfica, quando ela cita a ideia de atualização em tempo real, cita a dimensão de uma cartografia viva, né, uma cartografia dinâmica, ela está citando um instrumento que virtualmente já encaminha justamente a ideia de uma apropriação da população. Você tem isso hoje no Brasil acontecendo, né? Você tem, por exemplo, o sistema GeoSampa, em São Paulo. Então, você pode
ter isso acontecendo justamente aqui, enfim, em outros lugares. Embora nós sejamos mais pobres, não é? Isso não é motivo para que nós não tenhamos esse tipo de implantação. Não é? Existe, inclusive, ferramenta de software livre com a qual se pode trabalhar até um certo ponto, e é necessário que haja uma cultura de democratização da informação, do conhecimento e, sobretudo, das decisões. Ou seja, é uma decisão que passa também pela esfera da política. Tem um delay, né? Tem um delay. Agora, desse trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, teria a possibilidade de nós termos um piloto aí, já aproveitando que não existe aquela correria do contrato, de prazo, eu não conheço o projeto, tá? Existe lá esse objetivo específico de garantir uma base que possa ser acessada pelo público? Existe essa possibilidade nessa pesquisa que vocês estão fazendo? Sim. A gente tem aqui um loop, né? Pedir para a Aline fechar o microfone dela. Bom, bem, a nossa questão nesse caso, bom, a gente vai publicar esses resultados, claro que a gente vai disponibilizar, pode disponibilizar, enfim, imediatamente. A ideia é a gente poder fazer esse debate, inclusive, né, Valdinei, queria te convidar a Aline para isso, e para que a gente possa pensar junto, né? Nós temos algumas convergências felizes nesse aspecto, que dizem respeito, por exemplo, a material técnico de algumas agências de monitoramento de bacia nos Estados Unidos, por exemplo, né? Embora o bioma, enfim, as condições ambientais sejam absolutamente diferentes, por exemplo, no caso, isso é muito comum no noroeste dos Estados Unidos. A única semelhança conosco é que chove muito. Começou e parou aí a semelhança, o resto é tudo diferente. Mas a ideia, e que naturalmente, portanto, se chove muito, nesse caso é urbanizado, alaga, né? Enfim. Mas a ideia é que você vai ter o quê? Modelos, não é? Sistemas de cálculo e principalmente diretrizes de planejamento, né? Que são qualitativas, que são extremamente aplicáveis à nossa realidade. Então, nós acreditamos que estejamos produzindo sim um material inédito, no entanto que precisa de oxigenação, ou seja, precisa de debate e de crítica, chamar os amigos, as amigas e colegas para darem uma olhada e opinarem, enfim, contribuírem, criticarem, e se a gente está aberto, eu, inclusive, agradeço muito a possibilidade de interação nesse sentido. Queria concluir agradecendo a ABS, a gente se sente muito bem recebido, agradecendo a presença, o prazer de estar entre amigos, mandar um abraço para a professora Vera Braz, para as amigas que estiveram aqui também, um abraço para a Aline, um abraço para ti, Valdinei, e dizer que a gente está às ordens e disponível para debater, para discutir, para apresentar e para a gente defender um modelo público de saneamento democrático, justo para todo mundo e moderno, né? Sem dúvida moderno, sem preconceitos. Né? Muito obrigado. Perfeito. Professor, a gente vai aqui se despedir do nosso público do Instagram. Eu quero dizer aqui que houve um pedido, né, do público do Instagram, porque a gente ia fazer somente no Facebook, mas o público do Instagram solicitou que nós trouxéssemos as informações sobre geotecnologia e planejamento de saneamento aqui para o Instagram. Isso gerou para nós um grande desafio, né? Vocês foram os cobaias, inclusive, da live ABS, né? Mas eu tenho certeza que foi garantido, né, a oportunidade aqui para o público do Instagram. Existem aqui os agradecimentos do nosso público aí, e eu peço que a gente possa, então, se despedir aqui dos nossos amigos do Instagram, para a gente fazer um encerramento lá no Facebook, uma vez que esse vídeo vai ficar armazenado, além do Face, vai ficar no canal ABS. O canal ABS está completando 6 meses e nós já tivemos várias atrações, várias entrevistas. Nós vamos agora nesse ciclo para o terceiro ciclo, que é o controle social
e o saneamento. Então, muito obrigado ao público do Instagram. Vamos lá para o Facebook para nós fazermos o encerramento juntos lá. Muito obrigado. Boa noite. Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Esse vídeo ele vai ficar armazenado aqui no Facebook e também no YouTube. E nós já estamos em contato para nossa terceira edição. Eu quero já aproveitar e fazer um convite no dia 12, às 19h30, nós vamos ter uma entrevista Eficiência Energética e Sustentabilidade com o Luiz Rodrigues e o Bruno Albuquerque. Vai começar às 19h30. É o ABS Entrevista. E também o nosso próximo terceiro ciclo de diálogo com especialistas, que nós vamos tratar sobre o controle social. Nesse terceiro ciclo, com certeza nós vamos resgatar alguns momentos do primeiro e desse agora, porque em alguns momentos vocês falaram dessa necessidade de envolvimento da comunidade, eu mesmo falei, e quanto a geotecnologia pode auxiliar nesse envolvimento desse público, né, usuário dos sistemas. Com certeza, o nosso público vai assistir, ou que já assistiu, já gostou, vai se interessar, porque é isso que a gente quer, que as pessoas entendam um pouco esse mundo que é as possibilidades da geotecnologia aplicada às mais diversas áreas, mas em especial ao saneamento. É inadmissível que, ao ser realizado um serviço de água, de esgoto, não se saiba onde passa a tubulação, né? Isso é comum, infelizmente, nas nossas cidades ainda. Tá? Eu espero que essa tecnologia seja implementada na nossa região, que a gente possa não somente tomar a decisão, né, mas que a gente possa também melhorar a nossa operação, a nossa manutenção do nosso sistema e, logicamente, garantir o acompanhamento por parte da nossa população. Esse é o papel da ABS, trazer informação, sensibilizar as nossas comunidades. Em nome da nossa presidente, Vanessa Mello, agradeço a todos que estiveram presentes, a todos que vão assistir, a professora Aline Almeida, né, que nos brindou com seu trabalho, apresentou aqui. Eu não conhecia, né, eu não conhecia o trabalho, conheço a Aline, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer o trabalho, e o professor Juliano, né, que também nos trouxe novidades, né, do que está sendo desenvolvido agora, e fez um resumo, né, do que nos levou, inclusive, a nos aproximar, nos conhecer, né, essas duas áreas importantíssimas, que é o planejamento urbano, da arquitetura, né, e do saneamento. Então, a ABS agradece vocês, deem a palavra de boa noite aqui no Facebook, para a gente encerrar 1h40. Esse foi o recorde? Não, 2h30. 2h30. Quase lá, então, né? Quase lá. No tempo. Ainda dá para fazer o encerramento. Dá para falar mais um pouquinho para a gente empatar. Não, mas é sempre um prazer. É um prazer, como eu falei lá no Instagram, repito aqui, é sempre um prazer estar do lado de vocês, né? Foram mentores, mestres aí, né, nesse meu aprendizado, nessa caminhada aí, nessa minha caminhada profissional, enquanto eu tive a oportunidade de aprender sobre elaboração de planos municipais de saneamento. Professor Valdinei, professor Juliano, junto com o professor José Almir, foram a minha escola, então é um prazer enorme estar aqui compartilhando também os meus conhecimentos com vocês e aprendendo, porque a gente sempre aprende, né? Então, cada diálogo é um aprendizado. Então, hoje, com certeza, eu aprendi muita coisa aqui, dialogando e conversando com vocês, e é sempre um prazer estar compartilhando da presença e do conhecimento de vocês. Obrigada aí pelo convite, tá? Um abraço aí ao professor Juliano, que faz tempo que eu não via,
Um abraço, professor Valdinei, também, muito tempo. Virtual, abraço virtual. Um abraço virtual, porque eu estou de isolamento, né? Melhoras. Mas já estou melhor, graças a Deus. E que essa live, que essa oportunidade aqui, seja um pontapé inicial aí para o desenvolvimento de tecnologias e para a utilização dessa tecnologia nas instituições, nos órgãos públicos, no planejamento urbano de modo geral, porque nós precisamos. Nós precisamos de ferramentas que facilitem a vida das pessoas, né, que facilitem, que nos dê resposta, que dê resposta para o poder público, para que ele possa cumprir, né, a responsabilidade que é de gerir toda essa população e fornecer infraestrutura urbana adequada para a população. Né? E sem essas ferramentas, tudo fica mais difícil. Tudo que vem para somar e tudo que vem para facilitar, eu acho que a gente tem que abraçar. E eu espero aí que esse seja o pontapé inicial para que muitos projetos aí sejam executados. Excelente. Professor Juliano. Bom, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade novamente, agradecer o convite do Valdinei, agradecer a Aline. Eu achei maravilhosa a apresentação da Aline, o conteúdo que a Aline nos traz é muito rico e é muito necessário. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos em período eleitoral, então essa discussão é muito importante porque ela nos diz respeito, inclusive, à nossa saúde biológica, física, corporal. E é um debate importante porque define um tipo de alocação de recursos muito estratégica na sociedade, né? Tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista da nossa existência, né? De fato, materialmente falando. Então, agradeço muito, queria reafirmar esse nosso compromisso, né? Nós, como profissionais envolvidos nessa política setorial de saneamento, em fazê-lo sempre mais democrático e atingir a universalização, a modernização dos seus meios, a democratização do seu acesso, que é um princípio fundamental. Agradeço a oportunidade, estamos às ordens e vamos em frente. Um abraço a Valdinei, um abraço a Aline, muito bom de estar aqui entre amigos e vamos seguir e espero que a gente tenha conseguido trazer um conteúdo que tenha sido útil, né, e possa ser apropriado pela nossa audiência. Muito obrigado e boa noite. Excelente. Muito obrigado. Esse foi o segundo ciclo de diálogo com especialistas. Nós falamos aqui sobre geotecnologia aplicada à elaboração de plano de saneamento. Tivemos como convidado o professor Aline Christian, professor Juliano Ximenes. Vamos agora seguir para o terceiro. Vamos falar de controle social e o planejamento do sistema de saneamento. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, Seção Pará, em nome de nossa presidente, Vanessa Mello, agradece a todos que vão assistir, todos que assistiram e aos nossos palestrantes. Muito obrigado, uma boa noite.